A palavra de Deus que quero compartilhar com os irmãos esta noite, mas eu quero apenas pegar um versículo ali, que é o 26, do capítulo 11 do 1 Coríntios. Então ali diz, nesse versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que comer pão, beber cálice, seria anunciar a morte do Senhor. Interessante que quando da última Páscoa e a primeira ceia era a mudança de aliança, a transição do assunto, Jesus celebrou com os discípulos, seus primeiros apóstolos, e ele não determinou quantas vezes deveria fazer isso, né? Na antiga aliança, a Páscoa era uma vez no ano, mas Jesus celebrou, como eu disse, a última Páscoa e instituiu ali a ceia, fez a mudança, e ele disse essa expressão, para fazer sempre. Então, do modo geral, as igrejas cristãs celebram uma vez por mês. Mas o que eu quero destacar desse versículo que lemos aqui, que o Senhor Jesus disse assim, nessa instrução, e que Paulo repete aqui, nessa carta, ele disse: anunciai a morte do Senhor. Essa expressão, hoje em dia, pouco se fala, porque esse assunto é ruim. Um pouquinho antes, no capítulo 10, o apóstolo fala dizendo que o cálice que abençoamos, diz ele, é o cálice da bênção. O pão, que é o corpo de Cristo, ele é da comunhão. Então ele fala ali de cálice de bênção e de comunhão. Como nós vivemos tempos difíceis, que as necessidades são muitas, as coisas que afligem a humanidade hoje são tantas, então a gente fala muito de bênção. Então nossos cultos, pregações, música, tudo gira em torno de bênção. E a gente até cantava muito antigamente o corinho: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. E até o convite para os pecadores, a gente costuma dizer: o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai mudar a tua vida. E às vezes passa uma ideia um pouco distorcida de que ser cristão significa não ter problema. E às vezes a gente tem problema exatamente por ser crente, porque a gente foi alistado para a guerra. Aí o inimigo acha de se levantar, usa os dedos para nos atacar, e é aquela luta, né? E às vezes o novo convertido desanima, mas eu achei que era só a bênção, e agora eu estou tendo luta. São essas coisas. Então a verdade é que a gente dá muita ênfase devido às necessidades, não está errado. Jesus promete bênção, socorro, milagre. Jesus, quando veio ao mundo, ele foi em busca de todo tipo de gente aflita, necessitada, curando, libertando e fazendo milagre, não está errado. O problema é que às vezes a gente esquece de outro lado muito importante, que é isso que eu quero falar aqui. Deste versículo eu disse: anunciai a morte do Senhor. Como eu disse, falar disso não é uma coisa que agrada. Semana passada, o pai da minha esposa, meu sogro, partiu para a eternidade. E a mãe, a pastora Diana também. E outras pessoas, ela falou de alguém agora há pouco também. Então, claro que não é um assunto agradável, porque o ser humano não foi criado para morrer. Por isso, essa história nos fere tanto. É doído. Ele não foi criado para isso. Mas por que veio a morte? É a minha pergunta. Fomos criados para a eternidade, não para morrer. Mas primeiro porque o Senhor pôs uma lei, e a lei de Deus não pode ser transgredida. Toda vez que ela é quebrantada, transgredida, enfim, a consequência vem. E o Senhor, quando pôs o homem, o primeiro casal, no jardim, que está lá em Gênesis capítulo 2, diz que ele plantou aquele jardim, colocou o Adão lá, e disse para o Adão: tudo isso aí é teu, pode desfrutar de tudo aí. Aí Jesus, o Senhor Deus, disse para Adão: olha, tem uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento, do bem e mal. Aí o Senhor disse para ele: daquela árvore tu não pode comer. E a palavra do Senhor ali, no verso 17, foi bem clara. O Senhor disse assim: porque no dia em que você comer daquele fruto, certamente morrerá. Ele não disse se um dia, o Senhor disse no dia. Então já estava claro para Deus que isso ia acontecer, é lógico. Nada pega Deus de surpresa, bem? Na presciência e na sabedoria de Deus. E a sentença foi assim também, não é talvez, quem sabe, a palavra foi certamente morrerás.
Certamente. Não tinha dúvida alguma dessa expressão. Então, a coisa se complicou, porque todos sabem a história. Eles desobedeceram a Deus e foram exatamente mexer no que era proibido. Tinha um jardim inteiro à sua disposição, e só uma árvore que era restrita, mas eles acharam de mexer exatamente naquilo. Observe que isso está no sangue do ser humano até hoje. Ele pode ter o mundo inteiro à sua disposição, mas se tem uma coisa que diz isso não pode, aí ele quer exatamente aquilo. É a teimosia, é a corrupção do pecado no ser humano. Então o Senhor disse: o dia que você comer, certamente morrerá. Há uma lei de Deus. Era uma prova, um teste de aliança, de fidelidade, e o casal falhou. Em Romanos 4,15 diz que a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão, não há pecado. Mas havendo uma lei, tem que se obedecer, caso contrário, se torna um pecado. É tão triste e forte esse caso. Por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele disse assim: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a culpa do filho, nem o filho leva a culpa do pai. Cada um é responsável, vamos dizer assim, pelos seus atos. Ele foi bem claro. É algo triste e dolorido, mas é uma realidade. Depois Paulo, séculos mais tarde também, na sua carta aos Romanos 3 e 23, bem conhecida de todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, independente de raça ou de tudo. Se o primeiro casal pecou, só foram ter filhos fora do jardim, já em pecado, então toda a descendência andou uma natureza caída e pecadora. Por isso que Paulo mais tarde escreve nessa carta dizendo: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é a transgressão da lei e das determinações de Deus, e ela gera essa sentença terrível e difícil, que ninguém se acostuma. E morte na Bíblia fala de duas maneiras, que atingiu imediatamente. Primeira coisa, separação de Deus, rompimento. O casal foi expulso do jardim, colocado querubins na entrada e não puderam mais entrar. Nunca mais viram a face de Deus. Isolamento de Deus, morte espiritual. Segundo, morte física. Dali em diante, eles perderam a glória de Deus, e o corpo que havia sido criado perfeito para a eternidade passou a adoecer e ter seu tempo limitado. E quanto mais o tempo foi passando, mais foi encurtando a vida na terra. Vocês sabem disso. Consequência do pecado, transgressão. Então Paulo diz: todos pecaram. Se todos pecaram, logo todos estão sentenciados à morte. Apocalipse 10:10, João, na sua visão, da qual recebeu o Apocalipse, ele teve que ouvir uma voz que falava com ele, a voz do Senhor, e ele viu um homem, um anjo, ele com um pé no mar e outro na terra. Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que a voz que falava com ele disse: João, apanha o livrinho que está na mão do anjo e come. E disse assim: ele vai ser doce na tua boca, no teu paladar, mas vai se tornar amargo no teu ouvido. E João disse: eu fui, tomei o livrinho, peguei da mão do anjo, ele me deu o livrinho e eu comi, como aquela voz me disse, assim foi. Era doce na minha boca, no meu paladar, mas se tornou amargo no meu estômago. O que é isto? É a palavra de Deus, esse livro. A mesma palavra que hoje é doce pelo amor e pela salvação, ela se tornará amarga na hora do juízo e da sentença de morte ao pecador. Da condenação eterna é o juízo amargo da palavra. Então isso veio sendo ensinado desde o jardim, desde que o homem pecou. Então é um assunto dolorido que a gente não gosta de falar. Aí vem a pergunta: mas aí tudo está perdido? De maneira alguma. Por quê? Porque tem a provisão de Deus. Aleluia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, fala de que o plano da salvação já foi concebido, foi planejado antes
antes da criação do mundo. Porque Deus não é apanhado de surpresa. Tem coisas que estão um pouco além da nossa capacidade de entender. Até quando tratamos dos escritos de Paulo, principalmente a carta aos Romanos, que é uma das mais difíceis, o próprio Pedro disse que Paulo escreveu muita coisa, né? E dizem trechos de difícil entendimento, que algumas pessoas torcem para o mal, para a sua própria perdição, porque sempre tem coisas realmente muito profundas, quando tratamos desse assunto. Como é que Deus planejou, através de Cristo, a solução de um problema, antes dele criar o próprio ser humano? Deus tem a sua onisciência, certo? E a sua onipresença, ou seja, Ele sabe de todas as coisas antes delas existirem. Ele está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Só Deus tem esse atributo: onipotência, onipresença e onisciência, certo? Sabe de todas as coisas em todo o tempo, está presente em todo lugar e tem todo o poder sobre todas as coisas. Só Deus tem isso. Então nada apanha Ele de surpresa. Então, antes de tudo isso acontecer, Ele já planejou a salvação. É isso que Pedro diz nesse capítulo 1, tá certo? Então aí nós louvamos a Deus, amém? Que antes de você ser criado, o perdão do seu pecado já estava tratado, resolvido e acertado, aleluia. Aquilo que você já está perdoado, e aquilo que possa vir a acontecer no amanhã, você já está perdoado, porque Cristo já morreu na cruz e já perdoou. Agora é uma questão de fé. Aí é que as não entendem, é a questão da fé. Então veja bem, então disse, há uma coisa aí realmente planejada antes. Há um processo então complicado e longo, que às vezes a gente não entende, que a gente entra para um processo de restauração. Já em Isaías 58, lá para o verso 11, 12, está dito que aqueles que de ti procederem serão chamados restaurador das veredas antigas, das moradas para habitação. Então está profetizado na pessoa de Jesus a restauração das coisas. Então tudo aquilo que se perdeu pela queda no jardim passou a ser profetizado e prometido, começou a ser tratado pelo Senhor. Ora, nessa parte didática e profética da coisa, a gente tem aquela história da arca. Alguns dizem que foi mais ou menos 1600 anos depois, 2000 anos, mais ou menos em torno de 2000 anos. Essas datas antigas nada é exato. Deus chama o Noé e diz para ele fazer uma arca. Olha, aquela arca simboliza a salvação. Deus já estava dizendo: eu tenho um plano para salvar, porque aquela humanidade passou a viver torturada pelo pecado, isolada do Senhor. Então, quando ele dá ordem a Noé para fazer a arca, ele disse: é para a salvação da tua família. Aquela arca já estava apontando para Jesus Cristo, aleluia. Você pode louvar? Houve um tempo mais tarde, um pouco mais tarde, que Deus chamou Abraão, mais ou menos uns 300 anos depois da história da arca, e faz promessa e aliança com Abraão. E quando ele tem o seu primeiro filho, primogênito, Isaque, chega um momento que o Senhor diz assim: Abraão, me oferece o teu filho em sacrifício no altar. Para nós é chocante e estranha essa história, porque longe de alguém pensar tal coisa. E a gente fala muito da questão da fé de Abraão, mas ali era mais do que fé. A prova ali não era apenas fé. Abraão demonstra toda a sua fé, mas a prova ali era de amor a Deus. Por quê? Porque aquele povo, aquela geração onde Abraão estava no meio, peregrinando por aquela terra, era um povo idólatra e pagão, que costumavam sacrificar seus filhos, principalmente o primogênito, para aqueles ídolos, para ter prosperidade, fertilidade e outras coisas, para acalmar a ira dos deuses. Eram as crendices pagãs. Então eles sacrificavam seus próprios filhos. Então, comparado a isso, é que Deus diz a Abraão: tu me ama mais do que esses amam os ídolos? Você entendeu que mais tarde Jesus lhe falou essas coisas? Que não devemos amar mais nem nossos familiares, pai, mãe, não mais do que o Senhor Jesus. Foi essa prova que Abraão passou. Abraão, tu me ama mais do que esse povo aí pagão ama os seus ídolos? Então me oferece o teu filho. E Abraão decide fazer. E vai para o Monte Moriá e leva o menino e vai lá para sacrificar. Só não o fez porque no momento exato da coisa o Senhor bradou e disse: Abraão, não faz isso.
E aí quando Abraão, o Senhor manda ele olhar para um lado, estava um cordeiro. O cordeiro que substituiu Isaac na hora da morte. Aquele cordeiro está exatamente apontando para Jesus Cristo, que nos substituiu no ato da morte. Aleluia. Então tudo é profético desde lá. Eu disse que falar do assunto não é agradável, mas eu quero falar exatamente da vitória que esse negócio nos trouxe. E assim a história continua. O Senhor prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação, mas disse para ele: a tua descendência vai ser escrava num outro país por 400 anos, mas eu vou libertá-los e vou fazer deles um grande povo. E assim aconteceu, até que o Senhor levantou Moisés, depois dos 400 e poucos anos. E vocês sabem a história das pragas no Egito. E a última delas foi o seguinte: foi o tipo da Páscoa. O anjo de Deus vai ser enviado, vai passar meia-noite no Egito e vai ferir de morte todo o primogênito, desde os animais até a casa do rei, o faraó. Mas na casa dos israelitas, descendência de Abraão, ele disse: vocês vão matar um cordeiro à tardinha, vão preparar e vão passar o sangue nas laterais da porta e em cima, na verga e na umbral, lateral e em cima. Você vai marcar com o sangue, e na casa que tiver o sangue, o anjo vai passar adiante sem ferir. Por isso Páscoa significa passagem. O anjo passou, mas passou adiante sem ferir a casa. Aonde estava a marca do sangue? O que é? Está ali o cordeiro apontando para Jesus Cristo, o inocente que morreu no lugar do pecador. Por isso essa mesa está posta aqui essa noite. Por isso está ali a palavra. Todas as vezes que você fizer, você anuncia a morte do Senhor até que venha. Ela já estava anunciada desde a antiguidade. O Senhor levanta Moisés, o grande líder. E quem foi Moisés? O grande libertador. Moisés é uma figura de Cristo. Ele entra no Egito, enfrenta Faraó com toda aquela história, e diz que com mão forte o Senhor usa Moisés e arranca o povo do Egito, passa o Mar Vermelho e entra para o deserto perigoso. E é o Moisés, o grande libertador. Quem é o grande libertador nosso? Jesus Cristo, aleluia. Coisa que a geração de judeus dos dias de Jesus não entenderam, que Jesus era o cumprimento de toda essa simbologia profética e rejeitaram o Messias. E hoje lamentamos por Israel, mas devemos orar pela salvação de Israel, não por outra coisa. Pela salvação, porque eles rejeitaram o Messias. E quando Pilatos quis crucificar, não queria crucificar Jesus, e eles disseram: crucifica, mas ele é inocente, o sangue dele cai sobre a nossa cabeça. Está caindo até hoje. Está lá o Hamas atacando e matando. Mas eles não entenderam. Então Moisés foi o grande libertador, aponta para Jesus. É rica essas simbologias, esses tipos proféticos do Antigo Testamento. Moisés peregrinou pelo deserto, mas na hora de passar o outro lado, o Jordão, a primeira passagem era o Mar Vermelho, sair da escravidão e para a liberdade. A segunda passagem era passar o Jordão e entrar na terra da promessa. Aí Moisés não pôde continuar, mas aí Deus levantou Josué. E quem foi Josué? O grande conquistador. Aponta para Jesus também, que liberta de lá e nos põe no lugar da conquista. E aqui o processo que eu disse, que às vezes o crente não entende, que não basta o primeiro passo de se converter e se arrepender do pecado, ou seja, deixar o Egito. Não é só isso. Daí em diante você começa o processo de conquista, que nós chamamos de progressão da fé, de aperfeiçoar a santificação, de aperfeiçoar a salvação da sua vida. Você entra para um processo de conquista. Conquistar o quê? Quando eles passaram o Jordão, a terra estava ocupada por aquela série de raças pagãs, números, vários nomes tem aqui: Eveus, Jebuseus, Ferezeus, e vai, um monte de eus aí, outras coisas. Aquele povo pagão idólatra, serviu seus ídolos, estava ocupando a terra. O Senhor sustentou eles com maná e tudo mais, os 40 anos no deserto. Mas depois de um ano que eles entraram, passaram o Jordão, cessou o maná, cessou os milagres. O Senhor disse assim: agora vocês vão trabalhar, vão semear e vão colher.
Então agora você vai conquistar o que é teu. Aleluia. E é aqui que muita gente não entende, que depois que você dá o primeiro passo para Jesus, pelo Evangelho, para a sua conversão, você passou por um processo que você tem que começar a conquistar seu território. Aleluia. Qual é o seu território? Começa a expulsar o inimigo da sua vida. Ele estava bagunçando a sua vida, ele tem que sair. Ele estava possuindo o que é teu, você tem que expulsar ele. Está perturbando a sua família, ele tem que botar ele para correr, você tem que conquistar o que é teu. A paz do seu lar, a harmonia da sua família, ele tem que conquistar. Você tem que conquistar, não é só porque eu aceitei Jesus e instalou dentro, está tudo resolvido. Não, meu irmão, você passou o Jordão e você tem que começar a conquista, a restauração. E eu falei antes de Isaías 58, verso 11 e 12. Então é o processo da restauração, é o processo da conquista. Então Moisés foi o grande libertador, aponta para Jesus. Josué foi o grande conquistador, aponta para Jesus. Tudo se resume em Jesus. É o nosso libertador, é a nossa arca da salvação, ele é o nosso conquistador, ele te capacita com poder, com unção. Para os seus primeiros discípulos ele disse: eu te dou poder, eu te dou autoridade para você pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Aleluia. Aleluia! Lá dentro da sua casa a autoridade é você. Lá dentro da sua casa Jesus é contigo e você é autoridade para chegar lá e botar o inimigo a correr. Aleluia. Botar o mal para fora. Aleluia. Não sei se eu devo testemunho aqui uma vez, mas apareceu uma vez em Sapiranga, na igreja ali, uma mulher, casal, foi para lá. Todo culto que ela vai testemunhar. Acho que falei aqui, não sei. Às vezes levava lá em casa e era demoniado. Ela deixava nós para na casa deles. No domingo, assim, nós começamos o culto, ela estava numa cadeira na frente e já começou a se torcer ali. E aí já perdi a paciência, o negócio está errado. Porque tanto expulsa demônio, todo culto está endemoniado, que negócio tem coisa errada. Aí eu mandei a minha esposa, mas a irmã diaconisa, mandei que você atua de um lado, outro do outro dela aí, deixa aí, que depois do culto coisa acontece. Não deixa o diabo estragar o culto, ele quer chamar a atenção. Tem camarada aí, fica uma de cada lado e a ficou ali, fechada. E lá, o culto continua, deixa, depois eu vou conversar com o casal. Fizeram todo o culto, orando, despedimos, amém, e eu sentei, chamei o casal e conversar com eles. Mas durante todo aquele tempo, Jesus dá uma saída, o que está acontecendo? Aí sentei conversar com eles e perguntei o que acontecia. Daí ela contou como é que às vezes estava em casa, morava num apartamento, bem no centro de Sapiranga. Diz ela assim que de repente ela sentiu uma presença estranha dentro de casa, sentiu uma coisa, né, presença estranha, alguma coisa esquisita de casa, e ela começava a passar mal e já perdia a consciência. Aí eu tenho um tempo antes, né? Então tu vai fazer assim, a partir de hoje. A hora que você sentisse mal-estar, sentir que chegou uma presença estranha dentro do teu apartamento, tu levanta a tua mão e diga o seguinte: eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não te aceito mais aqui dentro da minha casa. Vai saindo em nome de Jesus. É uma coisa de nome. E eu te espero, faz assim. E o que aconteceu? Na terça-feira aconteceu. Ela disse que deu aquela tontura e viu que tinha alguém dentro de casa. Ela foi olhar e ela lembrou do que eu falei. E ela disse: em nome de Jesus, não aceito mais aqui. Diz ela que sentiu um vento dentro do apartamento assim, saiu pela janela e puxou as cortinas para fora assim. Nunca mais ela ficou endemoniada. Isso é conquista que Jesus conquistou para nós. Então, se tem algum mal perturbando a sua casa, a sua família, seus negócios, você nota que tem coisa estranha, que não está certo lá. Toma autoridade no nome de Jesus, da palavra dele. Você é autoridade, o Senhor está sobre ti. Ele é o conquistador. A figura do Josué, né? Entraram e começaram a guerrear. A primeira coisa foi derrubar as muralhas de Jericó. As muralhas caem, aleluia. E foi pelo poder de Deus. Qual é a muralha que está atrapalhando lá? Então veja bem, Jesus Cristo, quando estava na cruz, a última palavra dele na cruz foi aquela palavra: está consumado. Essa palavra lá dos originais da Bíblia, grego, do Novo Testamento,
Ela quer dizer o seguinte: a dívida foi paga, ou a dívida está quitada. É isso que essa expressão diz lá no seu original. A dívida está quitada. Então, quando o Senhor Jesus na cruz disse assim, está consumado, e expirou, Ele está dizendo: Pai, a dívida foi paga. Qual é a dívida? Do pecado que veio desde Adão e que trouxe a morte. Disse: a dívida está quitada. Aí você pode estar perguntando: por que a gente ainda morre? Falamos há pouco. Lembra que eu disse que foi dada uma sentença, quebrou a lei de Deus, não tem como mudar. No sentido espiritual, já fomos perdoados, restaurados e reconciliados. Temos comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Glória a Deus, Ele habita em nós pelo Espírito. Então foi tudo restaurado. Mas o corpo ainda morre. Não tem como sair dessa do outro jeito. Ainda sofremos essa sentença. Aí você diz: mas então a salvação não é completa? Ela é completa. Veja bem que o apóstolo Paulo diz mais tarde, Colossenses 2, versos 14 e 15: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças da lei do Antigo Testamento, certo? Na cruz, de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, ele também diz o seguinte: que o último inimigo a ser vencido é a morte. E no trecho que li, de início, ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está a tua vitória? Ele disse ele assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí eu não entendo como é que tem gente que se diz cristão hoje quer voltar a viver debaixo da lei. Foi o que Paulo disse aos Gálatas: aquele que deixa a graça e volta para viver conforme a lei da antiga aliança, ele caiu da graça de Deus e voltou para viver pelos méritos da lei. Porque a lei determinava: faça isso, eram 613 mandamentos, era só 10 era o núcleo da coisa, eram 613, cheio de não pode, não faça isso e aquilo. Se alguém cumprisse toda a lei seria perfeito, mas Tiago diz assim: não é ninguém perfeito. Se tropeçar, não é culpado de todos os 613. Então é impossível, porque a finalidade da lei não era salvar, era mostrar o pecado e dar a sentença de morte. Foi o que Paulo disse: todos os pecados instituídos. Então bate o desespero. Aí Paulo mesmo dizia: quem me salvará? Aí ele encerra dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então veja bem, ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Se alguém não sabe o que é isso, aguilhão, os trabalhadores antigos usavam uma espécie de uma vara, um caniço, seja lá, uma lança, e na freia, na ponta, botavam uma ponteira de lança, de ferro, um espeto lá na ponta, aquele espeto. Então quando o animal estava puxando a carroça, ou estava arando a terra, e começava a querer parar, andar devagar, ele espetava com aquele negócio, o animal tinha que correr. Ela judiaria para hoje, né? Mas na época barulho daquilo era o que eles usavam. Uma espécie de tortura. Então quando o animal recuava, ele espetava, aquele é o aguilhão, espetava. E aí por isso que Paulo vem e diz isso aí. Ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha, mesmo Paulo disse assim: não havendo lei, não há pecado, mas veio a lei, revelou o pecado, e com isso eu morri. E aí que bate a aflição. Mas aí nós olhamos para tudo isso que eu já falei aqui e encontramos a solução da nossa arca, do nosso libertador, do nosso conquistador, aleluia, daquele que foi na cruz, amém? Na figura de todos aqueles cordeiros lá, o de Isaac, o da Páscoa, e tudo que foram mortos em nosso lugar, apontando para isso. E Jesus foi à cruz, e quando morreu ele disse: Pai, está consumado, está paga a dívida, não há mais nada, aleluia. E aqui é a questão de fé, que eu disse assim: antes de você nascer, antes de você existir, antes de você pecar, a providência de Deus, o seu pecado já estava pago, perdoado lá na cruz. É tão fácil, tão simples entender e crer nessa verdade, porque é somente pela fé, não é por méritos. O problema é que a gente tem umas heranças antigas, principalmente do catolicismo ou do judaísmo antigo. Tem crente hoje querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja, e tem muitas dessas heranças, achando assim: eu tenho que fazer para merecer, eu tenho que fazer para merecer. Eu estava falando há poucos dias, pessoas confundem a lei da semeadura com a lei da salvação. Para aí, a salvação não é por obras, mas as boas obras para que o salvo ande nela, para glorificar Deus e chamar o pecador, aleluia. Mas as boas obras não te dão salvação, mas uma vez salvo, você tem a obrigação de fazer boas obras. É diferente. Por
Porque daí entra a lei da semeadura que Paulo fala aos Gálatas: tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Deus não se deixa zombar, escarnecer. O que você semeia, você colhe. Por que tem crente que é salvo? Crente em Jesus, está na igreja, mas vive uma vida de miséria, porque nunca semeia nada de bom, só semeia porcaria. Pastor, mas vai salvo? Vai. 1 Coríntios 3, a igreja vai ser arrebatada, vai chegar no tribunal de Cristo e vai ser julgada a salvação dele? Não, vai ser julgada as obras dele. Nossa salvação já foi julgada, nosso pecado já foi julgado e sentenciado em Cristo na cruz. Estamos livres de qualquer juízo, aleluia, irmão. É motivo da glória. Você está livre de todo e qualquer julgamento. Já foi julgado e pago na cruz. Mas o que é que nós vamos ser julgados? Vai ser julgado as nossas obras. E Paulo em 1 Coríntios 3 diz o seguinte: e ali vai ser julgado as obras, e vai ter uns que vai ser totalmente reprovado as suas obras. Ele assim, mas ele foi salvo, passou pelo fogo, mas foi salvo. Entende por que tem crente que é crente? É salvo, porque crê em Jesus, tem fé na obra da cruz, ele é salvo. Mas não pode nada de bom nessa vida, porque não semeia coisas boas. E Paulo disse: Deus não se deixa zombar, porque a pessoa semear, isso ele vai colher. Então aprenda que você é salvo, mas para colher coisas boas, você precisa semear coisas boas. Ora, Jesus já não disse assim: aquilo que você quer que faça para ti, faça você primeiro? É verdade. Semeia vento, pode ter tempestade. Não é assim que no provérbio também? Então tem gente que a casa dele é uma tempestade. Expulsa o inimigo de lá. Corrige seus maus hábitos, é a conquista. Você já passou. Entrou para a terra prometida. Agora você tem que conquistar o que é Deus. Expulsa o mal, tira o mau humor, tira a ira, tira a contenda. É o que Paulo diz: tem que se despir de toda a velha natureza antiga. Tudo aquilo que era característica do Egito velho lá, você tem que se despir, tirar da sua vida. Você já é salvo. Ah, pastor, mas eu tenho essa luta, eu quero, será que eu sou salvo? Você crê em Jesus, você é salvo. Só tem que corrigir os maus hábitos, aperfeiçoar a salvação, aperfeiçoar, crescer na santificação. Aleluia. É um processo que eu disse que é um pouco mais demorado e mais difícil alguns entender. Paulo disse bem claro: a célula, ou seja, a lei antiga, da antiga aliança, que era contra nós, que nos encerrou debaixo da morte, ele foi pregado com Cristo na cruz. Estamos livres de toda aquela condenação apontada. Mas nós estamos morrendo. Paulo disse: é o último inimigo a ser vencido. E quando vai ser vencido? Pela ressurreição dos mortos. Aí que Paulo diz: ó, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. É o último inimigo, mas venceremos no dia em que Jesus vier ressuscitar os mortos, e junto com os que estiverem vivos serão todos transformados, revestidos em glória, então estaremos com ele para a eternidade. E aí que Paulo diz: onde está, inferno, a tua vitória? É o cântico da vitória, aleluia. Por isso esse ato de ser é o nosso ensaio aqui, é o nosso anúncio aqui. Cristo já morreu, você não precisa morrer. Cristo já morreu, você vai ter vida eterna. Cristo já morreu, ele vai voltar. Isso que nós estamos dizendo pela ceia, e vai nos levar para a eternidade. Não há mais dor, não há mais aflição, não, mas vai conquistando. Você entrou na terra da conquista, vai conquistando o que é direito seu. Não se acomode, aleluia. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, convém que ele venha até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E é isso que está acontecendo. Foi por isso que ele disse aos seus primeiros discípulos: eu te dou poder para pisar de todas as serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então nós estamos no processo da conquista, do aperfeiçoamento, de estar subjugando todo o inimigo, todo o mal. E a igreja vai vencendo, vai triunfando. Em cada geração teve seus desafios. Foi até cantar no louvor das irmãs da história antiga lá, das perseguições do Império Romano. E foi dado, graças a Deus, a sua pastora Dani falou que nós podemos ir ali na praça e pregar. Aqui pode. Na Coreia do Norte nem pensar. Na China nem pensar. Ah, mas tem questão da gente, tem aquela igreja que é controlada pelo Xi Jinping lá, pelo Estado. Mas outros não. Os perseguem, para ele mata e não fim.
País islâmico, nem pensar em se declarar cristão, é te colocar na sentença de morte. E por aqui a coisa está explicando. Que Deus tem misericórdia de nós. Porque a guerra que a história de Bíblia ainda é mais ideológica do que sangrenta. Mas a palavra que Paulo usa aqui, convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Cristo reina através da igreja. Amém? Não tem outro jeito de Jesus se manifestar a este mundo a não ser através da igreja. Por isso você e eu somos a habitação dele, morada do Espírito, corpo do Senhor nessa terra. Aleluia. Ele se manifesta e fala com esse mundo através de nós. E é através de nós que ele vai conquistando esse mundo, conquistando as coisas, conquistando as almas, conquistando, libertando, salvando. Ou seja, ele vai conquistando até colocar todos os inimigos. E o último deles é esse aqui, ó, da morte. E que a força dele é a lei. Toda vez que você transgride a lei. Quando eu falei de Apocalipse 10 sobre o João comendo o livrinho, isso é futuro. Eu peguei desde o ano passado falando de coisas em símbolos proféticos. E nem falamos também, não há tempo, é tanta coisa, das profecias, como Isaías, Miqueias, Davi, o Salmo 2, próprio Moisés profetizou em Deuteronômio sobre Jesus. Então, se nós pegar tudo isso, vai muito longe. Profetizado lá desde os patriarcas, profetas e tudo apontado, até chegar a Jesus e dizer: está cumprido, está consumado, está feito, aleluia. E Paulo diz: esse mistério que esteve oculto por séculos agora foi revelado para nós, porque ele é da igreja, recebeu essa revelação gloriosa desse projeto eterno, desse plano eterno de salvação e restauração. Somos uma geração privilegiada, aleluia. Os do Antigo Testamento viveram apenas, como diz lá em Hebreus, a sombra das proféticas das coisas, mas a igreja está vivendo a realidade, aleluia. Não vivemos mais nas sombras proféticas, por isso não precisamos trazer símbolo judaico para dentro da igreja. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Nós vivemos a realidade do cristianismo. Cristo pagou o preço e vivemos uma nova aliança, onde estamos libertos da condenação da antiga, porque ela serviu, disse Paulo também às Gálatas, de aio para nos conduzir a Cristo. Uma vez que ela revelou o pecado e sentenciou ali, levou a gente a buscar, levou a humanidade a buscar no Salvador. E Jesus se apresentou, como disse para a mulher samaritana, quando ela disse: eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vir, ele vai nos ensinar o caminho. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o profetizado. E ela creu no seu Jesus Cristo, e já saiu dali, já foi anunciar que estava ali o Messias, o prometido, aleluia. Então veja bem essas coisas. Ele veio cumprir e disse: Pai, está feito. Não se conforme com uma vida de escravidão, quando ele já veio te libertar. Não se conforme com uma vida de miséria, quando ele te deu o poder de conquista, aleluia. Vai vencendo em nome de Jesus. Não se contente com pouco, quando ele quer fazer um rio que jorra. Foi o que ele disse para a mulher samaritana, foi o que Ezequiel profetizou no capítulo 47. O rio que saía do altar do trono do Pai ia crescendo a tal ponto que não dava mais para caminhar, mas tinha que nadar. Era rio que não dava pé. É a abundância do poder do Evangelho, da conquista, da vitória que a igreja tem. A igreja tem que andar de cabeça erguida, brilhando com a glória do Senhor, porque é vitoriosa, triunfante e está em processo de conquista e não de derrota. Crente, erga a sua cabeça. Para de andar cabrunhado com cara enferruscada, de quem está tomando limão todo dia. Não estou, né? Mas não fica o cara não, aleluia. Não anda assim não, anda de cabeça erguida. Não é soberba, não é orgulho não. Confiança, fé em Jesus. Nosso libertador que nos tirou do Egito, nosso conquistador que nos botou na terra prometida, terra que manda leite e mel, é terra de conquista. Mas você tem que conquistar. Preguiçoso é um problema, né? Vai ter com a formiga. Você tem que trabalhar. E esse é o engano. A gente pensa que é o seguinte: aceitei Jesus, posso sentar na minha cadeirinha, é só bênção. Não. Você tem um Satanás para enfrentar, expulsar, mandar embora. Vai jejuar, vai orar, vai adorar, vai buscar Deus, vai cultuar o Senhor. Seja alegre, seja cheio do Espírito, amém? E o mal não fica à sua volta, não. Aleluia. Use a autoridade que Ele te deu. E hoje é uma noite de vitória, amém? 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 Quem tem fé